reumatologista e a gente vai conversar um pouco sobre atividade física em pessoas com portadoras de doenças reumatológicas. Cris, obrigada pelo convite. Esse assunto é muito interessante, uma vez que a gente entende que a atividade física é um dos pilares do tratamento e do bem-estar de qualquer pessoa que tem uma doença crônica, mesmo os que não são doentes, né? Então eu sempre digo que a saúde, os três pilares da saúde, eles estão baseados na atividade física, no sono e na alimentação. Mas como fazer atividade física, né, em pessoas que têm dores, né? Porque as doenças articulares muitas vezes são crônicas e provocam muita dor. Mas a gente tem que ter entendimento também de quanto menos o paciente se movimenta, menos ele vai ter resolução dessas dores, porque o músculo vai ficar fraco, porque ele vai sobrecarregar as articulações. E outras coisas que a atividade física pode melhorar, como fadiga e sono, também vai estar deixando de ter esse benefício quando não faz. A gente sabe que o sedentarismo é um problema de saúde pública, uma vez que tem um dado que 30% da população mundial é sedentária. E dentro das doenças reumáticas, isso se agrava na medida que tem um dado que 60% dos portadores de artrite reumatoide, lúpus, osteoartrite ou fibromialgia são sedentários. E justamente nessa população é que a gente deveria incentivar cada vez mais a atividade física, e essa atividade física ela vai ter que ser programada, orientada num trabalho conjunto do médico com o educador físico. Doutora, qual seria o melhor exercício? Cris, não há melhor exercício, né? Assim como não há a melhor dieta, assim como não há melhor tratamento medicamentoso. Tudo isso é individualizado. Então, a medicina baseada, a medicina, as orientações, os tratamentos baseados na questão individual de cada pessoa é que é importante. Não adianta de nada eu pedir para um paciente meu fazer caminhada se ele não gosta de caminhar, ou andar de bicicleta se ele não gosta de andar de bicicleta. Então, primeiro é isso, assim, cada paciente tem as suas necessidades. Mas, no geral, a gente sabe que são importantes atividades aeróbicas, uma vez que essas atividades diminuem principalmente os riscos cardiovasculares e melhoram as comorbidades cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, problemas de colesterol e triglicerídeos, mas tem um ganho também no que se refere à fadiga e à melhora da qualidade do sono. Mas além dos exercícios aeróbicos, é muito importante a atividade de força e de resistência, porque se a gente imagina que as doenças inflamatórias elas provocam inflamações periarticulares na musculatura, esse músculo vai ficar doente, esse músculo vai ficar fraco e ele vai sobrecarregar cada vez mais as juntas. Então, atividades de força e resistência são protetores da articulação lá no final, lá quando o paciente já estiver numa condição física melhorada. No início pode doer um pouquinho, mas a gente tem que organizar e entender quais são as necessidades desse paciente e que forma que ele vai evoluir nessas atividades. Ótimo. Teria uma frequência ideal para esses portadores? Bom, a primeira coisa que eu sempre oriento é o seguinte. Primeiro nós temos que ver que tipo de atividade física que esse paciente já está engajado, né? Isso é uma coisa importante, quer dizer, se ele já faz alguma coisa, a gente vai ver qual é a intensidade, qual é a frequência e a gente pode melhorar isso. Mas tem uma outra situação que é se ele já possui ou não alguma comorbidade como problemas cardíacos, problemas renais, problemas metabólicos. E se essas doenças estão ou não controladas, estão ou não sintomáticas. A partir daí, existem recomendações que foram feitas de reumatologistas junto com profissionais que trabalham na medicina do esporte, falando que o paciente deve fazer pelo menos de 2 a 3 vezes por semana atividade aeróbica, num progressivo que deve começar de 30 até 60 minutos, e também atividades então de força, né, ou de resistência.
Essas atividades elas deveriam ser no mínimo 2 vezes por semana, né? E sempre orientadas com uma evolução conforme o seu potencial, conforme a sua necessidade, conforme as suas dores. Tem uma coisa bem importante que os pacientes às vezes me perguntam, que é assim: doutora, fui na academia, eu fiz uma atividade física, no outro dia meu reumatismo voltou. Não, teu reumatismo não voltou. Tu pode ter um pouquinho mais de dor, e isso é normal você ter dor, porque tu tá saindo, o teu músculo, tua articulação tá saindo da zona de conforto e vai causar um pouco de sintoma. Existem trabalhos mostrando que a atividade física não ativa a doença de base, quer dizer, mesmo tendo um pouquinho de dor, e claro, a gente está falando dentro de uma situação que foi feita com orientação, dentro de uma questão ergonômica, numa questão postural, tudo muito bem orientado, né? Não há problema de ativar a doença, de fazer mais inflamação. Ótimo. Falando um pouquinho, doutora, sobre artrose de joelho. A pessoa pode fazer atividade física, e qual seria a atividade física indicada nesse caso? Bom, a gente sabe que é muito importante para os joelhos a gente ter o quadríceps, o músculo da coxa fortalecido, né? Além disso, a gente precisa de outros músculos fortalecidos para dar equilíbrio, né? Então, a musculatura do esqueleto axial, da coluna, do abdômen também são importantes, porque o paciente às vezes está instável em função da dor e ele pode sofrer quedas e tudo mais. Então, atividades de força e resistência são importantes sim. Às vezes exercícios isométricos, isotônicos, isso a gente tem que ver conforme o paciente tolera e qual é o problema exatamente, qual é o grau também dessa artrose. Mas atividades aeróbicas são importantíssimas. O problema é que aquele paciente que tem dor no joelho, como é que eu vou pedir para ele caminhar, né, Cris? Sim. Como é que eu vou pedir para ele andar de bicicleta? Às vezes não consegue. Então, às vezes a gente tem que começar mais de leve, talvez com uma hidroginástica, alguma coisa assim. Ou o que eu sempre peço, diminua um pouco o teu peso, se é o caso do paciente estar com sobrepeso ou obesidade, e depois nós vamos tentar fazer uma bicicleta ergométrica, por exemplo, né? Onde a gente não tem todo o peso corporal em cima do joelho, diferente de uma caminhada, né? Mas é importante sim fazer ambos, tanto atividade aeróbica quanto atividade de força e resistência. E existiria algum exercício contraindicado? Isso é muito particular, assim, porque a gente tem que avaliar o grau de artrose, né? A gente pode hoje, através dos sintomas, através da limitação que a artrose pode trazer e através até de exames radiológicos, a gente classificar essa artrose de grau 1 a 4, né? Normalmente o grau 4 é aquele paciente que já precisa de prótese articular, o grau 3 ele já às vezes não chegou ainda na hora da prótese, mas tem muita dor e muita limitação. Então isso é um trabalho que tem que ser muito individualizado. A gente tem hoje dentro da questão de medicação para doenças reumáticas falar de medicina de precisão, quer dizer, porque será que é esse ou aquele anti-inflamatório que vai funcionar melhor para o meu paciente? Então, dentro da atividade física, a gente continua ainda mais tentando ser preciso. Será que é essa ou aquela atividade física que vai melhorar, que vai dar o start para o meu paciente gostar daquilo? Porque a gente precisa fazer com que os pacientes comecem a gostar e comecem a ter esse hábito e não encarar a atividade física como um tratamento ou como uma coisa que eu vou fazer por uma semana, um ano, 2 anos e depois eu vou ter que parar de fazer, né? Então, esse trabalho, essa conversa entre o educador físico e o médico assistente é muito importante para a gente ter esse plano de tratamento. Com certeza. Bom, pessoal, eu agradeço muito a doutora Fernanda, por dividir com a gente os conhecimentos, e quem sabe numa próxima vez a gente traz mais assunto para dividir com vocês. Obrigada, Cris, adorei o convite, sucesso no teu trabalho e vamos que vamos, fazer com que os pacientes cada vez mais gostem da atividade física e tornem isso um hábito na sua vida, tendo ou não doença, né, Cris? Obrigada. É isso aí. Joia!